Olá! Você sabe o que é o IRC, ou Índice de Reprodução de Cores? Você sabe para que serve o IRC? E temperatura de cor? O que significa esse termo? Você sabe qual a melhor temperatura de cor para se utilizar, por exemplo, em uma residência? Em uma padaria? Em uma loja de roupas? Essa é a nossa sexta videoaula do módulo 1, Iluminação, Arte e Tecnologia, da lamparina aos LEDs. E nesta aula nós vamos falar sobre colorometria. Eu sou o professor João Gabriel, do Ceilux, Centro de Excelência em Iluminação, e você já sabe, em caso de dúvidas ou comentários, mande o seu e-mail para mim. O meu e-mail é treinamentos@ceilux.com.br. E não deixe de se inscrever aqui embaixo no nosso canal para receber em primeira mão as nossas novidades, as nossas videoaulas. O Índice de Reprodução de Cores, ou IRC, é o índice que mede a capacidade de reprodução de cor de uma fonte de luz. Então você tem uma lâmpada e essa lâmpada ela tem um determinado espectro. E é exatamente esse espectro que vai dar a capacidade de uma fonte de luz em reproduzir bem as cores. A nossa referência vai ser sempre a luz solar. Nós vamos dizer que a luz solar tem um IRC igual a 100. E o objetivo, então, de toda e qualquer fonte de luz é tentar reproduzir as cores fielmente quando comparada com a luz solar. O índice de reprodução de cor, ele varia em função do espectro eletromagnético, dentro do espectro visível, emitido por uma lâmpada. Então, nós temos lâmpadas com índice de reprodução de cor muito baixo, de 20%, que são as lâmpadas a vapor de sódio. Nós temos as lâmpadas a vapor de mercúrio, que têm um índice de reprodução de cores em termos de 40%. E temos as lâmpadas a vapor metálico, as lâmpadas fluorescentes tubulares, e mesmo as lâmpadas halógenas incandescentes, que já possuem um índice de reprodução de cores melhor, em termos de 80%, 90%. Para você saber qual é o índice de reprodução de cor de uma fonte de luz, basta você consultar o catálogo do fabricante de lâmpadas. No catálogo existe uma coluna, que é a coluna de reprodução de cores, ou IRC, ou eventualmente RA. Nesta coluna, ele vai informar para cada tipo de lâmpada qual é o índice de reprodução de cores. Eventualmente, a reprodução de cor pode ser um fator importante. Na verdade, na maioria dos projetos, o índice de reprodução de cor é uma questão importante para se considerar. Numa iluminação de uma residência, numa iluminação de uma loja de roupas, numa iluminação de um supermercado, de uma área comercial, o índice de reprodução de cor é muito importante. Quando eu estou fazendo, por exemplo, um televisionamento de uma partida de futebol, uma concessionária de automóveis, em todos esses locais, o IRC, ou Índice de Reprodução de Cor, é um fator muito importante que você deve observar na hora de escolher uma fonte de luz. Mas existem alguns locais que a reprodução de cor não é tão importante. Por exemplo, uma oficina mecânica de conserto de motores de automóveis. Será que ali a reprodução de cor é tão importante? Um almoxarifado onde se guarda porcas e parafusos. A nossa rua, a avenida da nossa cidade. Será que ali a reprodução de cor é um fator tão importante? Então, para você definir se você vai precisar ou não de uma lâmpada que tem uma boa reprodução de cor, é preciso você definir, é preciso que você saiba aonde que você vai estar fazendo o projeto. E cada local vai necessitar ou não de uma melhor reprodução de cores. Então, observe
essa questão na hora de escolher a lâmpada. Verifique no catálogo do fabricante qual é o índice de reprodução de cores e, principalmente, se nós estivermos falando de iluminação residencial, iluminação de uma galeria de arte, iluminação de uma área de vendas de supermercado, onde os produtos são todos coloridos, nesse tipo de local, o IRC vai ser um fator preponderante. Quando a gente vai estudar e verifica o espectro de radiação das lâmpadas, então está aqui do lado o espectro de radiação das lâmpadas, a gente pode analisar esse espectro da seguinte maneira. Quando o espectro de uma lâmpada for similar ou próximo ou parecido com o espectro do Sol, isso significa que a lâmpada tem uma boa reprodução de cores. Já no caso de um espectro que é bastante diferente da luz solar, isso significa que provavelmente essa lâmpada não terá uma boa reprodução de cor. E nesses tipos de lâmpadas, onde nós temos picos nos comprimentos de onda, picos de energia emitidas no comprimento de onda, significa que essas lâmpadas vão reproduzir de uma maneira mais intensa a cor destes picos. E por que isso acontece? Bom, vocês estão me enxergando ou nós já vimos no módulo 1 que a gente enxerga porque a luz atinge um determinado ponto e reflete. E o que a gente enxerga é a luz refletida. Então eu tenho essa lâmpada que está iluminando o meu rosto e essa luz está sendo refletida para você e você está me enxergando. Se essa lâmpada fosse toda azul, ia chegar até o meu rosto uma lâmpada azul, uma luz azul, e você ia enxergar o meu rosto azulado. Então, inferindo, nós podemos imaginar o seguinte: se eu tenho uma lâmpada que emite no seu espectro uma luz muito, ou um comprimento de energia muito no amarelo, provavelmente o meu rosto vai ficar amarelado. Ou se eu tenho uma outra lâmpada que tenha mais vermelho na sua composição, eu vou ficar com um tom de pele mais rosado. Então é assim que você deve analisar as curvas, o espectro de radiação das lâmpadas. Ok? E temperatura de cor? O que é o TCC? Você sabe? TCC, ou temperatura de cor correlata, é o termo que a gente utiliza para definir a temperatura de cor de uma lâmpada. E o que é a temperatura de cor? Será que é falar que uma lâmpada queima a mão ou não queima? Será que é falar que uma lâmpada emite muito calor ou não emite? Não. Temperatura de cor é o termo que a gente utiliza para descrever a aparência de cor de uma lâmpada quando acesa. Então, por exemplo, eu olho para essa lâmpada aqui, que está me iluminando, e vejo que ela tem uma luz mais branca azulada. Então, esse tipo de lâmpada que produz uma luz mais branca azulada, a gente fala que é uma lâmpada fria. Ou seja, uma lâmpada que tem uma cor, não uma temperatura, uma cor mais branca azulada. Por outro lado, quando você liga uma lâmpada halógena, uma lâmpada incandescente, qual é a sensação que essa luz acesa te passa? Não é uma sensação de calor? Então a gente diz que essa é uma lâmpada quente. Então nós podemos dividir, em termos de temperatura de cor, as lâmpadas em 3 famílias. As lâmpadas quentes, as lâmpadas neutras e as lâmpadas frias. As lâmpadas quentes são aquelas que têm a temperatura de cor até 3100 graus Kelvin, ou Kelvin. Já as lâmpadas neutras estão entre 3.100 e 4.100 Kelvin. E as lâmpadas frias acima de 4.100 Kelvin. Para você saber qual a temperatura de cor da sua lâmpada, você vai olhar no catálogo. Similar ao índice de reprodução de cor, o catálogo do fabricante de lâmpadas vai apresentar também para nós qual é a temperatura de cor daquele tipo de lâmpada. Temperatura de cor, pessoal, é um conceito muito importante e é uma das primeiras perguntas que nós devemos fazer na hora de elaborar um projeto de iluminação. Qual a sensação que eu quero passar no meu projeto? Qual vai ser o feeling do meu projeto? Se eu quero dar a sensação de calor, de luxo, de aconchego, de riqueza, então eu vou trabalhar com lâmpadas quentes.
Se eu quero dar uma sensação de limpeza, de asseio, de dinamismo com a iluminação, eu vou fazer opção pelas lâmpadas frias. E nós temos no meio disso aí as lâmpadas neutras. Então pergunte primeiro, na hora que estiver iniciando o seu projeto, qual a sensação que eu quero passar no meu projeto. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo uma sala de visita, se eu estiver fazendo um quarto de casal, se eu estiver fazendo esse tipo de ambiente que preza mais pelo aconchego, uma sala de estar, aconchego, luxo, beleza, riqueza, nós vamos dar preferência para as lâmpadas quentes. Por outro lado, se eu estou fazendo projeto de iluminação de uma cozinha industrial, se eu estou fazendo projeto de iluminação de uma garagem, se eu estou fazendo projeto de iluminação de uma lavanderia, que eu quero dar ideia de limpeza, dinamismo, asseio, eu vou fazer a opção pelas lâmpadas frias. Então é muito importante que você aprenda a definir a temperatura de cor da sua lâmpada e que ela esteja desde o começo da concepção do seu projeto definida. E da onde surgiu esse termo temperatura de cor correlata? Na verdade, esse termo ele surge a partir de uma experiência que foi feita com um pequeno pedaço de metal que é aquecido e, como todo metal, quando se aquece, ele vai mudando de cor. Imagina, por exemplo, uma resistência de chuveiro, que é uma ideia, que é uma imagem que muita gente deve ter na cabeça. Quando eu faço passar por essa resistência uma corrente elétrica, essa resistência se aquece. Ela se aquece e começa a emitir luz. Ela fica vermelha, se ela for aquecendo mais, ela fica amarela, se for aquecendo mais ainda, ela vai ficando branca até chegar no azul. E aí se relacionou a temperatura, aí sim física, dessa resistência com a cor, ou seja, com a energia emitida por esse metal, por esse material que é aquecido, e se criou o termo temperatura de cor correlata. É claro que isso é feito em materiais específicos, é dentro de um cadinho, o material ele também é específico, é um corpo negro, mas de qualquer forma, é daí dessa experiência que vem o conceito de temperatura de cor correlata. Ok? Você acabou de assistir a 6ª aula do nosso módulo 1, Iluminação, Arte e Tecnologia, da lamparina aos LEDs. E se você ficou comigo até agora, eu gostaria de te convidar para se inscrever aqui no nosso canal. Então procure aqui embaixo essa imagem aqui vermelhinha e clique em inscreva-se. Se você se inscrever, você vai ficar então apto a receber as nossas videoaulas e a minha intenção é postar a cada semana uma nova videoaula aqui no nosso canal. Em caso de dúvidas ou comentários, mande o seu e-mail para mim. O meu e-mail é treinamentos@ceilux.com.br. Um abraço e até o nosso próximo encontro.